Nós todos sabemos a importância que tem a Buarque de Macedo para Garibaldi e para a região da imigração italiana. Isso está em todos os livros e todo mundo sabe. Porém, essa história ela foi se perdendo com o passar do tempo. Quando tu destrói essas casas, ou quando tu acaba com uma via como essa, ou com as casas que são importantes para o patrimônio histórico, tu acaba tirando a nossa identidade como cidade. Hoje nós vamos tentar contar um pouco da história da Buarque de Macedo para que isso fique para a posteridade. Explicar a grande importância que teve para os nossos imigrantes. Essa via ela foi traçada por volta de 1870. No início era apenas uma picada no mato, né? Imaginem vocês a dificuldade nessa época de se fazer uma estrada. Floresta nativa, primária, com árvores de grande porte e isso feito tudo a machado, né? Naquela época não existiam meios diferentes do que isso. Então o pessoal chamou ela no início de Estrada Geral. Quer dizer, ela inicia no porto de Montenegro e vem subindo a serra, chegando até a colônia Condedê, atual município de Garibaldi. A Condedê também hoje contemplava também Carlos Barbosa, né? Mas é quando o Garibaldi não tinha feito nenhum desmembramento. Passa por Garibaldi, vai a Bento Gonçalves, daí vai a Veranópolis, Nova Prata, chegando até Lagoa Vermelha e seguindo até. Era o único caminho para se chegar às colônias recém-traçadas. Ela foi por um longo tempo o único caminho também para escoar a produção daqui, dos imigrantes. Lá pelos idos de 1881, ela passa de se chamar Buarque de Macedo em homenagem a um grande político brasileiro, ministro da Agricultura do imperador. E com o falecimento desse, muito jovem, foi dado o nome dele a Buarque de Macedo. Com o tempo foi se alargando, foi se melhorando essa estrada para ser carroçável, né? Que aí começaram as carroças. Essas carroças é que desciam daqui com a produção daqui e voltavam com os produtos para abastecer o nosso comércio daqui, né? Tinham, por exemplo, carretas de 9 mulas, chamavam ternos de mula, né? Eram enormes carretas puxadas por 9 mulas, levando toda a nossa produção daqui de grãos e de banha e tudo que se produzia até o porto de Montenegro e daí até Porto Alegre iam com as barcas, né? Com as chatas, para chegar a Porto Alegre. Por muitos anos o comércio foi assim, né? E aí todo o comércio, desde Carlos Barbosa, Garibaldi, praticamente foi se colocando às margens dessa Buarque, né? Porque ela era uma via onde passavam todas as pessoas, né? Que vinham desde lá de Lagoa Vermelha. Então imagina o fluxo de gente que passava, e aqui em Garibaldi puxou até a cidade para a margem da Buarque, né? A cidade tinha sido traçada um pouco mais para aí pegando o bairro Chacras, onde tinha as quadras traçadas, né? Mas a Buarque puxou todo o comércio, as lojas, as casas de pasto, o comércio ficou todo na Buarque. A gente vai tentar contar essa história dentro do município de Garibaldi hoje, né? Que começa no bairro Alfândega e vai até a Garibaldina, nos limites com Bento Gonçalves. Nós fizemos algumas pesquisas e procuramos
documentos, dados e selecionamos algumas casas para contar um pouco mais dessa história. A primeira casa que nós vamos falar é a Casa Lott. É uma casa construída no início do 900. Ela estava localizada no bairro Alfândega e ela tinha um porão de pedra e 2 pisos de madeira e uma cozinha anexa de alvenaria. Essas casas foram feitas aqui pelos imigrantes. A tentativa era até de imitar, muitas vezes, reproduzir as casas que eles tinham na Itália, que muitas vezes, na grande maioria, eram casas de 2 pisos. E como aqui existia uma abundância de madeira, muitas dessas casas foram feitas de madeira. Isso é uma coisa única também na imigração italiana. No Brasil, praticamente não existem casas de madeira de 2 pisos. Aqui na nossa colônia é que se perpetuou essa história, né? essa construção de casas de madeira de 2 pisos. Foi casa do intendente municipal Manuel Acauã. E em cima do frontão da porta de entrada da cozinha estava escrito Vila Wanda. E Vila Wanda, segundo a história, era a filha mais jovem de Manuel Acauã. A foto que nós temos dessa casa, é importante contar que foi feita pelo Cirilo Zamboni, que foi o primeiro fotógrafo de Garibaldi e também o primeiro imigrante que chegou em Garibaldi. Uma curiosidade é que nessa foto a gente consegue, no meio das pessoas, visualizar Dante Tognazzi, que foi um imigrante italiano e que posteriormente a gente vai poder falar nele, que ele foi também bastante importante na história da Buarque de Macedo. Com o passar do tempo, essa casa foi demolida e ficou a parte da cozinha, que era de alvenaria, ficou por muito tempo e acabou depois se tornando até um estábulo para cavalos e aí depois também foi demolida. Essa casa ficava hoje muito próximo onde é o laboratório ALAC, entre as ruas a Buarque de Macedo e a Davi Sartori. A próxima casa que nós vamos falar é a Casa Peterlongo. Essa casa que foi construída por Manuel Peterlongo e que hoje não se encontra exatamente na Buarque de Macedo. Há muitos anos foi mudado um pouco o traçado da Buarque, porque ali existia um problema muito grande de uma subida muito íngreme. E imagina subir essa estrada aqui com mulas, né? Por isso que a estrada hoje Davi Sartori é chamada de Estrada Velha, né? Porque esse era o traçado antigo da Buarque. Manuel Peterlongo era agrimensor e era trentino, e vinha de uma região de montanha, então dá para ver alguns traços de casas de montanha, né? Com lambrequins, com essas varandas, com essas mansardas. Além disso, ela é muito importante para a nossa história porque o primeiro champanhe produzido em Garibaldi por Manuel Peterlongo foi produzido no porão dessa casa, em 1913. Por muitos anos fomos considerados, né, chamados de a capital brasileira do champanhe e hoje a capital brasileira do espumante. Mas, devido a isso, até hoje, a empresa se chama Champanhe Peterlonico, a única champanhe brasileira que pode usar o nome champanhe, né? Isso é muito importante para a história.
Seguindo o nosso trajeto, encontramos a casa do imigrante italiano Davide Sartori. Foi um dos pioneiros no curtume aqui na nossa região. Ele mesmo curtia os couros, usava no trabalho que ele fazia e também vendia couro, curtido. Ele tinha uma fábrica uma selaria que produzia todos os aperos para cavalos e arreios para carretas. Produzia também sapatões para trabalhar na roça, chinelos e todas as coisas ligadas ao couro. Essa foto aqui, acho que tem que olhar. Um detalhe importante dessa casa também é que a foto mais antiga que a gente vê, ela era coberta de scandale. São telhas de madeira, rachadas com um ferro especial para isso, uma cunha. E se escolhiam as árvores, os pinheiros, né? Árvores que duravam muito tempo. E se fazia ela rachada, porque o próprio rachar dela acompanhava os veios da madeira. E isso ajudava também para o escoamento da água e para a durabilidade também da escada. E aqui branco, né? Vamos fazer uma sombra. Falando ainda de Davide Sartori, ele foi também, por um determinado tempo, intendente municipal. Quer dizer, um dos primeiros intendentes de origem italiana da região. E também ele tinha o título de Coronel da Guarda Nacional, que também é um título importante, e aí também dá para ver a importância que ele tinha para Garibaldi. Seguindo o nosso caminho, nós vamos falar um pouco da Casa da Riva. Uma coisa certa é que a família de Luigi da Rigo era de origem de Lucca, na Toscana. Não haviam muitos toscanos aqui, né? Porque a maioria dos nossos imigrantes aqui eram vênetos, eram trentinos, eram cremoneses, friulanos, né? É uma particularidade da família da Rigo. Tinha já raízes no comércio já lá na Itália. E veio para cá e aqui continuou com as suas habilidades na área do comércio e foi muito bem aqui. Posteriormente ele se mudou para Bento Gonçalves e lá também tinha comércio. Ele tinha um filho farmacêutico em Caxias, um em Bento, um em Garibaldi e um em Carlos Barbosa, para ver como ele tinha essa visão, né? E aqui em Garibaldi ficou a Arduino da Rigo, com a casa que por muitos anos foi a farmácia Providência e até hoje pertence aos herdeiros de Arduino da Rigo. É uma casa muito interessante. Arquitetonicamente ela tem alguns detalhes únicos aqui hoje na cidade, que ela tem o granaro, que a gente chama, é aquela parte do sótão, onde tem umas janelinhas que a gente pode ver. Aí a gente talvez não preste atenção nisso, né? Mas é um detalhe trazido da Itália, porque lá se usava o sótão para guardar os grãos e alguns também na Itália criavam um bicho da seda nesse espaço, né? Porque era o espaço mais seco e se tinha umas garantias de preservação, principalmente da alimentação dos grãos para o inverno. Felizmente a casa permanece até hoje ainda nas mãos dos herdeiros de Arduino da Rigo.
Seguindo, nós vamos à Casa Tognazzi, que é uma casa que está ao lado da Praça das Rosas. Essa casa foi construída pelo imigrante Luigi Tognazzi, que chegou aqui em 1893. Ele era alfaiate em Valonara, na Itália, próximo a Marostica, no Vêneto. Com o passar dos anos, ele construiu essa casa e também ensinou muita gente a arte da alfaiataria. Segundo conta a história, no terceiro andar da casa, onde ficavam esses alunos que vinham para cá de outros municípios também para aprender a arte da alfaiataria. Quando chegou aqui, ele veio com 2 filhos, o Dante e o Ambrogio. A esposa e 2 filhos ficaram na Itália. Aí vieram depois, quando ele conseguiu se estabelecer aqui e já ter condições de receber, eles vieram para cá e aí ele teve mais 2 nascidos aqui no Brasil. Quando ele veio, é uma coisa muito interessante, ele escreveu as memórias da viagem dele para cá. Isso está inclusive em livros, né? Isso é fantástico, né? O cara sair de lá, contou todo o caminho que ele fez, todas as peripécias de uma viagem dessas, que não era nada fácil, né? Mas ele contou tudo isso e isso felizmente está gravado para a história, né? Aí ele aqui, ele foi muito bem. A prova disso, que ele foi muito bem, é que ele construiu essa casa, que por muitos anos foi a única casa de 3 pisos que tinha aqui em Garibaldi, né? Ela é muito importante porque essa gente chama de uma casa paterna. Essa casa, ela foi construída e ficou na mão da família por muitos anos. É impressionante como eles preservaram tudo isso. Nessa casa também foi uma agência do Banco Pelotense, e no qual o gerente era o Dante Tognazzi, filho do Luigi. O Luigi faleceu em 1915 e os filhos, alguns foram para a área da alfaiataria, outros para a área do comércio e foram também muito importantes para a história de Garibaldi. Caminhando um pouco adiante, encontramos a casa do imigrante Cirilo Zamboni. Essa casa, construída em 1899, serviu também como armazém de secos e molhados, um ateliê fotográfico do próprio Cirilo, que foi o primeiro fotógrafo de Garibaldi, e também ele tinha um linotipo, ele imprimiu o primeiro jornal de Condé. Essa casa tem muita importância histórica por ser Cirilo Zamboni considerado o primeiro imigrante italiano que chegou em Garibaldi, em 1875. Ele era uma pessoa bastante culta, falava, e contam as histórias, 7 idiomas, já tinha uma passagem pela Áustria, por alguns países, e chegou aqui, se instalou e ele construiu o primeiro moinho para moer farinha, para fazer farinha de milho, ali na região da linha Vitória, muito próximo hoje onde é a capela da linha Vitória. Essa casa também guardou a história por muitos anos, porque sempre foi a casa da família Zamboni, até há poucos anos atrás. Saindo da parte central da cidade, nós vamos em direção ao Borghetto. Ali tem uma casa que hoje, infelizmente, só resta uma parte. Nós vamos falar dela porque ela tem também uma parte arquitetônica muito importante, como a arquitetura da imigração italiana. Sério? Um exemplar interessante de casa, que infelizmente uma parte dela foi demolida
em 1960. Sobrou a cozinha de pedra. Essa casa era composta dessa cozinha de pedra e uma parte de alvenaria de 2 pisos, coberta de escandole, com janelas de tampão sem vidro, típico das casas do início da imigração italiana. Não se sabe ao certo quem construiu essa casa. Nós temos algumas coisas históricas que ela foi por muitos anos uma queijaria. O pessoal recolhia leite na região e ali era transformada em queijos principalmente. Depois, essa casa, quando essa queijaria saiu desse local, a família Comparin comprou essa casa e é dona desse imóvel até hoje. E essa parte que sobrou da casa, que era a antiga cozinha, hoje é alugada para uma vinícola. Qual a importância desse projeto que a gente está fazendo? É a tentativa de manter essa história, de perpetuar essa história. A gente teve muita dificuldade de encontrar documentos, de encontrar fotografias que mostrem esse passado. Muita gente não se interessou em preservar, muita gente não se interessou em preservar, inclusive as fotografias. E as pessoas mais antigas, infelizmente, se foram, que poderiam nos contar essa história. Tá? Existem alguns relatos, um deles que a gente pode citar, que foi do Estevão Balconi, que na década de 80 escreveu alguma coisa sobre a Buarque de Macedo, que de grande importância, porque é das poucas coisas que se tem escrita. O primeiro passo nosso foi uma caminhada que nós fizemos no mês de setembro, em conjunto também com o Círculo Vicentino, e saímos da encruzilhada da Alfândega com a estrada da linha Vitória e fomos contando a história dos negócios, das famílias que moravam às margens da Buarque de Macedo. E chegamos ao centro histórico de Garibaldi, completando esse caminho, e acredito que a gente conseguiu também perceber a importância da Buarque, a importância que tem hoje esses prédios preservados e também a importância de todas essas pessoas que durante 1,5 século passaram por aqui. Nesse projeto participaram com a gente alguns artistas aqui de Garibaldi que desenharam, pintaram algumas casas que a gente elencou. Um trabalho muito interessante, de resgate também. A gente conseguiu, inclusive, algumas peças dessas casas que eu tinha no meu acervo aqui, para a gente compor esse trabalho de resgatar essas imagens. Nós trabalhamos com casas que não existem mais, que o trabalho foi feito em cima de fotografias, e também algumas casas que estão ainda dentro do nosso patrimônio histórico. E eu acredito que isso serve também para eternizar essas casas na pintura desses nossos garibaldenses, e eu acredito que vai também ajudar na compreensão da parte até arquitetônica e de construção
desses prédios. A grande importância desse nosso trabalho está em colocar mais uma pedra nessa nossa construção da história de Garibaldi. Passo a passo, a gente vai com um trabalho de todos, do pessoal que realmente valoriza e gosta disso, mantendo essa história para que isso se perpetue.